Você sabia que a diferença entre um engenheiro comum e um especialista de alto nível está no quanto o projeto faz o cliente economizar sem abrir mão da segurança? Muita gente trata o dimensionamento de transformadores como uma receita de bolo, soma as cargas e chuta o próximo valor comercial. Mas esse é o jeito mais rápido de você entregar um projeto medíocre, caro e que ainda corre o risco de deixar o cliente na mão logo na primeira semana de operação. Neste vídeo eu vou te mostrar como sair do básico. Vou te explicar como definir a tensão correta para não travar a obra logo no início. Vou te mostrar o segredo para a proteção não desarmar sozinha por causa da corrente de magnetização e vou te mostrar dois métodos reais de cálculo, um para cargas pesadas de motores e outro para otimizar custos em edificações. Fica comigo até o final porque entender a fundo a dinâmica dessas cargas é o que vai te dar a segurança necessária para você assinar projetos com autoridade e principalmente com o bolso do cliente agradecendo. Para começar, vamos falar em como escolher a tensão nominal. No Brasil, os níveis de tensão em baixa tensão são uma verdadeira colcha de retalhos. Tem estados onde uma cidade usa o padrão trifásico 380 volts e outra cidade usa 220. O primeiro passo é básico, abrir a norma local e verificar a tensão utilizada no local do seu projeto. Parece simples, mas errar essa definição não é nem um pouco aceitável. Por isso tenha certeza de que está projetando na tensão correta. Definir a tensão é apenas o ponto de partida. O engenheiro especialista usa a tensão como estratégia. Vou te contar um caso real. Eu trabalhei em um projeto de uma elevatória de esgoto. Lá, a tensão da cidade era 380 volts, só que os motores da elevatória eram de 300 cavalos de potência. Você consegue imaginar a bitola do cabo para alimentar um motor desse em 380 volts? Seria uma fortuna em cobre. Então, para melhorar custos, aumentamos a tensão para 440 volts. Quando você sobe a tensão, a corrente desce. E aí você consegue usar cabos mais finos e fáceis de instalar. O transformador foi encomendado para converter 13.8 kV para 440 volts direto. E você deve estar se perguntando como alimentamos as demais cargas, como lâmpadas, tomadas e painéis auxiliares. Para isso, usamos um pequeno transformador interno para rebaixar a tensão de 440 volts para 380. No final das contas, a economia que geramos em cabos de potência pagou o transformador extra e ainda economizou um bom dinheiro para o cliente. E é esse tipo de análise que você precisa ter. Outro ponto fundamental no dimensionamento é a escolha entre o transformador a óleo ou a seco. Muita gente escolhe somente pelo preço, mas o buraco é mais embaixo. O transformador a óleo, ele é um trator da engenharia. Ele é robusto, aguenta bem o tempo e é mais barato em comparação ao transformador a seco. Só que ele traz obrigações que muitas vezes não podem ser atendidas. Para a instalação de um transformador a óleo, você precisa de uma bacia de contenção de óleo e uma caixa separadora para drenar o óleo se necessário sem causar um dano ambiental. Já o transformador a seco é o rei da praticidade e da segurança. Ele não pega fogo como o transformador a óleo. Por isso, ele é obrigatório em muitos prédios comerciais e locais com grande circulação de pessoas. Ele é mais caro? Sim, mas você economiza na obra civil da bacia de contenção e ganha um espaço precioso. Em um empreendimento vertical, cada metro quadrado economizado na subestação é área que o cliente pode vender. Então, na hora de decidir, coloque o custo da obra civil e do espaço no papel, antes de dizer que o trafo a seco é caro demais para o seu projeto. Terceiro ponto muito importante que precisa de atenção é a magnetização do trafo. Presta atenção nisso aqui porque é o que mais gera chamado de assistência técnica após a instalação. Imagine a seguinte cena: tudo montado, equipe de prontidão, você gira a chave para ligar a subestação e bum, o disjuntor de média tensão cai na hora.
não tem carga nenhuma ligada, mas o sistema desarmou. O culpado é o pico de magnetização do núcleo do transformador. Para magnetizar o núcleo do transformador, é necessário um pico de corrente muito grande, muito acima da corrente nominal do transformador. No transformador a óleo, esse pico chega a 10 vezes a corrente nominal. No transformador a seco, pode chegar a impressionantes 14 vezes. Se você, como projetista, não souber ajustar a curva de proteção no relé de proteção, o seu disjuntor desarma na hora. Então, muito cuidado na elaboração do estudo de seletividade e proteção. Agora, vamos para o mais importante, o dimensionamento. Você precisa entender o regime da carga da unidade que você está projetando. Voltando ao exemplo daquela elevatória de esgoto. Tínhamos 5 motores de 300 cavalos de potência. Se eu somasse tudo, daria uma potência gigantesca. Mas analisando o processo, o regime de operação dos motores era 4 mais 1, ou seja, 4 motores funcionando para dar conta da vazão e um motor parado, de reserva, para manutenção. Como engenheiro, eu dimensionei o transformador para a demanda de 4 motores com 100% da carga. O resultado foi um trafo de 1.500 kVA. Se eu tivesse considerado a demanda de 5 motores, eu teria superdimensionado o equipamento, gastando energia em perdas no ferro à toa. Em uma unidade com um tipo de carga diferente, como um prédio residencial, por exemplo, o cálculo é estatístico. Você não soma todas as tomadas e chuveiros de todos os apartamentos, porque eles nunca vão estar ligados todos ao mesmo tempo. Nós usamos as tabelas de demanda da concessionária, que já consideram essa diversidade. O segredo aqui é o fator de expansão. Eu costumo projetar com 20% a 40% de folga. E sabe por quê? Porque hoje em dia todo mundo quer colocar um ar-condicionado a mais ou carregadores de carro elétrico. Se você não prever esse tipo de crescimento, seu projeto fica obsoleto em 5 anos ou menos e o condomínio vai ter que gastar muito dinheiro para reformar a subestação. E para finalizar, vamos ao tipo de subestação ideal para cada caso. Naquela elevatória, usamos uma subestação abrigada. Ela protege o equipamento contra a umidade e os gases corrosivos que são comuns no saneamento. Já no prédio residencial, a subestação compacta é a melhor amiga do engenheiro. Ela já vem montada de fábrica, ocupa pouco espaço e garante uma instalação muito mais limpa e rápida. Existe um tipo de subestação ideal para cada aplicação. E o meu último conselho para você é: nunca assine um projeto sem ler a norma atualizada da concessionária local. As regras de medição e proteção mudam o tempo todo, e o que valia ano passado pode ter mudado hoje. Estudar a norma não é perda de tempo, é proteção para a sua responsabilidade técnica. E aí, você já passou por algum desses desafios? Já teve que convencer o cliente a mudar a tensão para economizar cabo? Ou já viu um disjuntor cair por causa da corrente de inrush? Comenta aqui embaixo se esse conteúdo te ajudou a enxergar o transformador além do básico. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos elevar o nível da nossa engenharia juntos. Até a próxima.